Racionalizando Deus. A ciência diz e comprova que nossa estruturação técnica é formada da seguinte forma: que se formos dando um zoom em qualquer parte do nosso corpo, veremos que cada um dos órgãos que existem em nosso corpo são feitos por células, que são feitos por moléculas, que são feitas por átomos, que são feitos por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são compostos por 3 partículas de quarks, e os quarks são feitos por bóson de Higgs. Sem o bóson de Higgs, não seriam formados os átomos, e o universo seria só um monte de partículas flutuando por aí. É uma partícula subatômica que os físicos acreditam ser responsável por dar massa às demais. Após o Big Bang, parte da energia irradiada se congelou, formando um éter, uma substância amorfa, que envolve tudo o que há no universo, chamado de campo de Higgs. O campo de Higgs, do qual o bóson é parte, criou uma espécie de viscosidade no vazio do espaço e fez com que as partículas interagissem umas com as outras. Quando o bóson passa por entre as outras partículas, ele causa os efeitos de atração e repulsão entre elas. O resultado disso é que as partículas ganham massa. As partículas com afinidades entre si se combinam formando os átomos. A dificuldade em observar o bóson é enorme. Ele só aparece em níveis de energia realmente altos e se transforma em outras partículas muito rapidamente. Segundo a ciência, essa substância amorfa está na energia primária que dá vida à sua consciência. Suas características como pessoa, sua personalidade, suas propriedades físicas, enfim, ela dá vida a tudo o que você é. Resumindo, tudo isso está estabelecido em seu DNA. E é lá, nos microtúbulos do seu DNA, que a substância amorfa está dando vida à sua consciência. A substância amorfa se manifesta na forma de uma onda que vibra em uma frequência extremamente rápida, se tornando invisível. Por isso, os cientistas têm a ideia de vácuo, de vazio. Mas de vazio ele não tem nada, pois é de lá que o bóson de Higgs aparece. Quando ele, o vácuo, reduz a frequência de uma parte dele mesmo, surge então o bóson de Higgs. Os bósons de Higgs se reúnem, reduzem a frequência e dão origem aos quarks. Os quarks se reúnem, reduzem a frequência e dão origem aos prótons. Os prótons se reúnem com os nêutrons e elétrons, reduzem a frequência e dão origem aos átomos. Os átomos se reúnem, reduzem a frequência e dão origem às moléculas. As moléculas se reúnem, reduzem a frequência e dão origem às células. As células se reúnem, reduzem a frequência e dão origem aos órgãos. Os órgãos se reúnem e dão origem a você. O vácuo quântico não tem nada de vazio. Na verdade, ele é infinitas possibilidades. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. É o nome técnico dado a Deus, o todo, ao Criador do universo. O vácuo quântico é Deus. Na realidade, não existe nada material. Tudo é uma onda vibrando em uma certa frequência. Acontece que as frequências que constituem a faixa de vibração da terceira dimensão, essa na qual vivemos, ao serem captadas pelos sentidos físicos, dão a falsa sensação de materialidade e de massa. E é essa a mesma lógica para tudo no universo. Tudo é uma questão de redução de frequência e organização. Reduzindo a frequência e se organizando da forma X, dá origem a um órgão humano.
Reduzindo a frequência e se organizando da maneira Y, dá origem a uma cadeira. Reduzindo a frequência e se organizando da forma Z, dá origem à Lua e assim sucessivamente. O vácuo quântico é tudo o que existe. Ele é a fonte de tudo. Ele é a substância de tudo. Ele é a causa raiz de tudo. O vácuo quântico não deixa de ser vácuo simplesmente porque reduziu sua frequência e se transformou no que chamamos de bóson de Higgs. Na verdade, o bóson de Higgs é o vácuo quântico atuando como bóson de Higgs. E é a mesma lógica para os quarks, os prótons, os elétrons, os átomos, as moléculas, as células, os órgãos, os seres humanos, os carros, os celulares, os planetas, as galáxias e etc. O que eu quero dizer é que o vácuo quântico, ou seja, Deus, está em todos os átomos do seu corpo. Eu quero dizer que Ele todo está em cada átomo do seu corpo. É essa lógica que todos precisam compreender. O todo, para ser o todo, precisa estar todo em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe um átomo mais Deus ou mais poderoso do que o outro. Uma célula é Deus se manifestando na forma de célula. Uma molécula é Deus se manifestando na forma de molécula. Um ser humano é Deus se manifestando na forma de ser humano. Tudo que existiu, existe e existirá é Deus se manifestando em algum formato específico, em algum arquétipo específico. Então, quando eu digo, ou se você ouvir alguém dizer que você é Deus, não se assuste, porque não se trata de uma questão mística ou religiosa. Trata-se do fato de você ser uma organização da redução da frequência da única fonte que existe, que é Deus. Deus é sinônimo de perfeição, de harmonia. Deus nos criou para sermos perfeitos, termos saúde perfeita, prosperidade perfeita, alegria, amor, plenitude. Se você não está vivendo essa plenitude, se sua vida está em desequilíbrio com a fonte, então você precisa começar a entender melhor como é o funcionamento do universo, do qual você faz parte. E você precisa entender como funcionam as leis universais, pois você e o universo são regidos por essas leis.